Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Recentemente eu tava aqui organizando algumas coisas e aí eu achei a capinha do primeiro God of War do Play 4. E aí, encontrando esse jogo, eu comecei a pensar um pouquinho sobre todos os jogos que tratam sobre a paternidade. Eu vou fazer então um top 3 jogos que falam sobre paternidade, na minha opinião. Em terceiro lugar, eu colocaria The Witcher 3. Primeiro que foi o primeiro The Witcher que eu joguei. E depois que ele tem uma relação ali, o Geralt tem uma relação com a Ciri. É uma paternidade que ele não queria. Então assim, ele é meio que obrigado a aprender a lidar com uma criança que apareceu na vida dele do nada. E ter responsabilidade sobre ela, e cuidar dessa criança. E ao mesmo tempo ter que lidar com essa fase da adolescência, de a Ciri também não tá numa fase muito difícil, ela acabou perdendo a família. E aí ela entra numa negação de querer aceitar o Geralt como seu protetor. É uma relação que vai se desenvolvendo durante o jogo. Recomendo, eu tô muito empolgado pra ver como que isso vai se desenvolver no quarto jogo agora que eles anunciaram. The Witcher 3 fica no meu terceiro lugar. Em segundo lugar, eu vou colocar aqui o The Last of Us. O Joel e a Ellie, eles têm uma relação de paternidade muito intensa. Eles estão num apocalipse zumbi, onde não dá pra se confiar em qualquer pessoa. Tá cada um pensando no seu lado, todo mundo tentando sobreviver. Principalmente porque o Joel, ele acaba perdendo a Sarah, né, que é a filha biológica dele no começo do jogo. Isso não é spoiler pra ninguém, acho que todo mundo já viu, pelo menos já viu essa cena. E aí, anos depois, ele acaba encontrando a Ellie e tendo que ter essa responsabilidade sobre ele. É muito bonito de ver essa construção de relação entre os dois. E ver essa relação, essa confiança crescendo é muito interessante. Recomendo, vale muito a pena. E, em primeiro lugar, sem surpresa pra ninguém, God of War. Ele retorna com Kratos, né, depois de toda a carnificina que ele fez no Olimpo. Então Kratos, ele acaba fugindo ali daquele universo da primeira trilogia. Então ele tenta recomeçar a vida dele, ele tá mais velho, tá mais maduro, ele tenta se reencontrar. Pra quem não sabe, na primeira trilogia, o Kratos, ele acabou sendo traído em um acordo que ele fez com o Deus da Guerra. Para poder vencer essa guerra, ele acabou dando o sangue dos seus amigos, seus inimigos e dos seus familiares, né? Só que ninguém falou pra ele que a filha dele e a esposa dele seriam envolvidas nesse acordo. E aí, por conta disso, ele fica possesso de vingança, mata todo mundo, todos os deuses. E depois disso, ele acaba tentando uma vida nova na mitologia nórdica. E aí ele conhece uma outra pessoa, acaba tendo um outro filho, que é o Atreus. E aí a história desse jogo de 2018, ela acaba trazendo essa relação entre pai e filho. E aí depois que ele nasceu, lançou o God of War Ragnarok, que é a consequência desse primeiro jogo de 2018. O Atreus, ele tá mais velho, ele tá um pouco mais rebelde, querendo ser um pouco mais independente. É bizarro porque eu peguei pra rever a história do jogo de 2018. Cara, depois que você se torna pai, depois que você tem uma vida pra ser responsável, na vida real, né? Esse jogo, ele tem um peso gigantesco, sabe? Pelo menos pra mim. Acho que ele acabou se tornando o meu top 1 de jogos cinematográficos que contam uma história do começo ao fim. God of War, ele é muito intenso. A gente acaba conseguindo se colocar no lugar do Kratos, de ter que manter a calma na frente de uma criança, de ter que ser responsável pela vida de uma criança. Como os caras conseguiram contar essa história, sabe? Então, é isso. Fica aqui as minhas recomendações, meus top 3 jogos de paternidade. Conta pra mim aí nos comentários, faltou algum jogo nessa lista? Tem algum outro jogo que mexe mais com você do que esses 3? Algum jogo pra recomendar? Esses são os 3 principais que eu joguei. Beleza? Um beijo, um abraço e valeu!